Fala Sami, fala Rodrigo, beleza? Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma live. Só tô aguardando aqui só a gente ficar online também no YouTube e no Facebook, beleza? Tudo certo, equipe? Beleza? Cadê? Chama logo quem vocês conhecem também para assistir essa live de hoje, tá? Vai ser bem interessante. Ei, Rodrigo, tá colocando tua figurinha aí, cara. Mas vamos lá, vamos começar. O horário combinado são 8h30. Depois que o pessoal for chegando, eles podem estar fazendo perguntas, tirar dúvidas, tá bom? Mas o tema de hoje é um tema bastante importante, que é para saber se você realmente está preparado ou não para morar em condomínio. Muita gente pensa que morar em condomínio é simples, porque quando vão te vender um imóvel em condomínio, só te falam dos benefícios, né? Eles só te falam que vai te trazer segurança, paz, conforto e valorização do imóvel. Mas o que acontece é que dificilmente alguém te fala realmente dos riscos que você está exposto ao morar em condomínio. Viver em sociedade sempre foi difícil. Imagina num condomínio, aonde você está ali com mais de centenas de pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm cultura diferente, religião diferente, que têm condições financeiras diferentes, modo de pensar diferente. Então sempre vai haver conflitos, né? E as pessoas vão morar em condomínio achando que é mil maravilhas, que não precisa lidar com o vizinho, e na verdade isso não é bem assim. Porque na vida condominial tudo é decidido em coletividade. E se você não está preparado para o primeiro desafio, que é viver em coletividade e decidir juntos, você realmente não está preparado para morar em condomínio, tá? Então, se você aí que comprou o imóvel pensando que vai ser só mil maravilhas morar em condomínio, já saiba que não, tá? Que vai ser um pouquinho complicado, mas é possível sim viver, beleza? Então, assim, vou enumerar aqui, eu coloquei no papelzinho aqui pelo menos 11 tipo de problemas e riscos que podem vir a acontecer com você morando no condomínio, mas que você pode solucionar, tá bom? Ou que você possa estar preparado, tá? O primeiro da minha lista aqui são as leis e as regras. Então, se você vai morar em condomínio, já fique atento que você tem que estar disposto a obedecer às regras do condomínio. Não adianta falar, eu não concordo, eu não aprovei essas regras. Não existe. Você tem que cumprir as regras. Existe uma hierarquia de normas que rege a vida condominial. A primeira delas vou já chegar lá, Rodrigo, sobre a questão da taxa de condomínio, beleza? É o próximo tópico, inclusive, tá? Então, assim, a primeira norma que deve ser obedecida é a Constituição Federal, depois vem um Código Civil, depois a gente tem a Lei de Condomínio 4.591/64 e depois a gente tem a Convenção. Pessoal, a Convenção do Condomínio vocês têm que ler. Se você vai morar em condomínio, tem que ler a Convenção, porque ele é o estatuto que criou o condomínio. Então é a norma máxima interna do condomínio. Nada do que os condomínios façam dentro do condomínio pode ferir a convenção, tá bom? Então a convenção é a norma máxima da vida condominial. Ela só não pode afrontar o Código Civil e a nossa Constituição Federal, beleza? Depois da convenção tem a questão do regulamento interno, que é o que vai ali proibir bastante coisas que você vai estar fazendo no condomínio. Por exemplo, eu quero ouvir som. Então, o regulamento interno é responsável por dizer para o condômino até que horas ele pode ouvir o som. Ele quer passear com pet. O regulamento interno vai ser responsável como ele deve andar com pet dentro do condomínio. Eu quero fazer uma obra. O regulamento interno é o que vai dizer como deve proceder aquela obra. Então, você tem que cumprir as normas. Por quê? Se você não as normas do condomínio, você pode ser multado. E essa multa ela pode ser executada na justiça e aí vai virar uma despesa, um débito que poderia ser pequeno, vai se tornar algo maior, inclusive com a possibilidade de levar seu imóvel a leilão se você for realmente orgulhoso e não querer pagar esse débito. Tá? Então, o primeiro risco é a desobediência das normas. Outra coisa, se você é uma pessoa que é antissocial, gosta realmente de quebrar as normas, condomínio de regra não é para você. Já vi casos e jurisprudências no Brasil onde o condômino que se comporta de forma antissocial, que é aquele que não cumpre as normas do condomínio, ele é expulso do condomínio. Isso mesmo. Se você acha que, eu vou lá, a casa é minha, eu comprei um imóvel, comprei um apartamento, eu faço o que bem entender dentro dela, não funciona assim.
tá? Você tem que cumprir as normas. O síndico vai te notificar para que você cumpra as normas, vai te multar e mesmo assim e depois ele pode majorar a multa de 5 a 10 vezes e depois disso ele pode ingressar com uma ação judicial de obrigação de fazer, e se mesmo assim você descumprir, você pode ser expulso do condomínio. Você não vai perder o seu imóvel, mas você não vai mais poder viver naquele condomínio, tá bom? Então muita cautela aí com relação às regras, você tem que cumprir as regras. O segundo tópico que eu coloquei aqui na noite de hoje, que é o que acabaram de perguntar aí, se sou obrigado a pagar taxa extra aprovada em assembleia, tá? Então assim, uma coisa que existe no condomínio, sempre vai existir, é a questão do rateio das contribuições. Taxa de condomínio é o nome que o pessoal criou, mas o correto é rateio das obrigações, das despesas do condomínio, tá bom? Então o que acontece? Todo ano, início de ano, é aprovada uma previsão orçamentária. O que é essa previsão orçamentária? É tudo o que o condomínio vai gastar naquele ano, com contrato jurídico, contrato de contabilidade, contrato de portaria, energia elétrica, água. Então o síndico ele é responsável por fazer essa previsão, pegar essas despesas, essa massa de despesas e ratear, dividir para todos os moradores, tá? E uma vez aprovado em assembleia, é obrigado para todos. Então, se você acha, né, que o que a gente mais vê, na verdade, quando alguém vai vender um imóvel, sai do aluguel e vem morar em condomínio. Aí começa a primeira mentira, né? Por quê? Porque se você saiu com essa mentalidade, achando que vai parar de pagar aluguel pelo resto da vida e vai morar em condomínio pagando só a prestação do seu financiamento, ou se você comprou à vista não vai pagar mais nada, já começa errado, beleza? Por quê? Porque a taxa de condomínio ela vai ser vitalícia. Enquanto você estiver vivo e proprietário do imóvel, você vai ser sempre obrigado a pagar a taxa de condomínio. Então eu comecei colocando aqui em relação à escala de maiores riscos, né, a questão das regras. Em segundo vem a taxa de condomínio, porque a taxa de condomínio é uma outra situação que se você não pagar, você vai ser executado judicialmente para pagar, e se mesmo assim lá na justiça você não pagar, o seu imóvel vai ser levado a leilão e você aí sim, aqui sim, você perde o seu imóvel, tá bom? Não importa se o seu imóvel está ocupado, se seja o único imóvel, meu único imóvel é bem de família, é penhorável, não existe. Para débitos de condomínio em atraso, ele vai ser levado a leilão sim, se você não pagar esse débito, beleza? Então você vai estar sempre preso a pagar uma prestação. E aí que vem a outra situação que ninguém te conta. O valor da taxa de condomínio nem sempre vai caber no teu bolso. Então esteja preparado. Se um condomínio tem uma despesa alta, vence a aprovação da despesa pela maioria dos condôminos. Então, se a maioria dos condôminos que estão participando da Assembleia aprovaram aquele valor, então você vai ser obrigado a pagar. Entra a situação de uma taxa extra. O que é uma taxa extra? O que eu acabei de falar aqui sobre a previsão orçamentária é a taxa ordinária. Tá? Isso chama-se de taxa ordinária, que se trata da previsão orçamentária. Tudo que não está previsto na previsão orçamentária, ou seja, o síndico não fez uma previsão de que teria que fazer uma determinada manutenção no condomínio, ou por algum motivo choveu demais, quebrou o muro, rachou, ele tem que fazer aquela obra. Aquela obra não estava na previsão dele no início do ano. Então, ele tem que fazer aquele reparo. Como é que ele faz? Convoca todos os condôminos e fala: pessoal, prezados condôminos, surgiu esse imprevisto, esse muro que está rachado, o custo para arrumá-lo é R$10.000, e aí você tem que, a gente tem que fazer um rateio desses R$10.000 proporcional para todos os condôminos, tá? Então, isso é uma taxa extra, aprovada em assembleia, você vai ter que cumprir. E tem mais. Em relação à taxa extra, quando se tratar de obra, tem que sempre se olhar os quórums, tá? Se é uma benfeitoria necessária, não há necessidade, inclusive, de aprovação. O síndico vai gastar, você vai ser obrigado a pagar essa taxa extra. Então, são valores que não estavam na sua previsão, que você vai ser obrigado a pagar, e se você não pagar, você vai ser executado judicialmente, tá? Então, aquele mito de que você nunca mais vai pagar aluguel, vai morar num condomínio sem ter que pagar mais nada, é mito. Tá? Então é uma coisa que ninguém te fala, embora seja de conhecimento de várias pessoas, mas que ninguém leva isso a uma importância. E essa questão da taxa de condomínio é de suma e extrema importância para que você não perca o seu imóvel lá na frente por não pagar o débito.
né? Você não cabe no seu orçamento financeiro, você tem outras situações, tem outros compromissos a pagar, e aí você deixa de pagar a taxa de condomínio ordinária, extraordinária, e não concorda com o pagamento, não aprovou, você não foi favorável, não tem essa, você vai ter que pagar sim, beleza? Então, em relação à taxa de condomínio, que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: a partir do momento em que você receber as chaves, ela tem que ser prioridade em tudo na sua vida, tá? Porque senão você perde o imóvel. Ah, eu tenho que pagar a prestação do carro. Eu acho que é mais jogo pagar a taxa de condomínio do que a prestação do carro, né? Posso estar falando assim, mas eu preciso de locomoção, mas prefere perder o imóvel, que é um valor muito maior, ou o carro, né? Então ela tem que ser prioridade realmente para tudo, beleza? Infelizmente é nessa pegada, tá? A taxa de condomínio é próprio terreno e você é obrigado a pagar pro resto da vida. Se você vai morar em condomínio, comprou aí um imóvel usado, olhe se não tem débito de condomínio. Por quê? A taxa de condomínio ela transfere para o adquirente. Então, se você comprou um imóvel do fulano, não olhou se tinha débito, todos os débitos vão ser de sua responsabilidade. Olha o risco. Tá? Imagina você pensando que comprou um imóvel barato por 120 mil, mas tinha 50 mil de débitos. Você vai ser obrigado a pagar esses 50 mil de débitos, senão perde o seu imóvel que você acabou de comprar. Olha o risco, né? Ninguém te fala isso. Então, quando você vai comprar um imóvel em condomínio, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir a certidão negativa de débitos daquela unidade que você está comprando, beleza? Foca nisso aí, tá? Daqui a pouco eu vou olhar as perguntas que estão fazendo aqui, tá? Aqui, ó, entrando nesse tópico, o Tarcísio perguntou, né? Se eu não estiver morando no condomínio, apartamento sem ninguém, ainda assim tem que pagar rateio de condomínio? Tem que pagar rateio de condomínio. Se você recebeu as chaves, mesmo que você não esteja morando, o imóvel esteja desocupado, você não esteja lá, você é obrigado a pagar a taxa de condomínio. Essa pergunta foi interessante, porque eu presto assessoria para alguns condomínios, e o que eu mais ouço como desculpa é isso. Eu não estou morando lá no condomínio, eu não sou obrigado a pagar. É obrigado a pagar sim. Tá? Se você vai morar no condomínio, então se você comprou um imóvel no condomínio e não mora, é obrigado a pagar sim. É uma despesa que sempre vai acompanhar seu bolso, tá bom? Vamos lá para o outro tópico, a questão da inadimplência. Olha que chato é uma questão de morar em condomínio, é a questão da inadimplência. O que é inadimplência? Lembra que eu falei que no início do ano é feito uma previsão orçamentária para dividir o valor de toda a despesa do condomínio de forma igual para todos os condôminos. Porém, nem sempre um condômino ele tem essa mentalidade de colocar a taxa condominial como prioridade. E aí ele se torna inadimplente, ele não pagou a cota dele. Quem que vai pagar esse furo? Você, realmente, que está aí me olhando e me assistindo agora. Tá? O adimplente ele vai pagar. Por quê? Se existe uma previsão orçamentária de 10 mil reais, dividido entre 10 mil usuários, todo mundo tem que contribuir. Se um não contribuir, não vai bater certo a receita. E tem que suprir isso aí. Como é que vai se suprir? Ou vai se fazer uma taxa extra para suprir aquele rombo, ou vocês vão ter que realmente... Não, só é taxa extra mesmo, tá? Pensando aqui, é só taxa extra mesmo que você vai ter que suprir isso aí. Senão o condomínio vai ficar no vermelho. Ou utiliza, na verdade, o fundo de reserva, porque na previsão orçamentária existe uma taxa de um fundo de reserva justamente para algumas emergências que o condomínio possa passar, tá bom? Então, ou vai ser pela utilização do fundo de reserva, que tem que ter aprovação para utilizar o fundo de reserva, inclusive, tá? Se a receita não bateu, olha só, uma questão importante, se a receita não bateu, o síndico ele deve convocar uma assembleia e falar, olha, isso é uma coisa que eu aconselho sempre o síndico, e o síndico nunca ouve, tá? Ele quer fazer as coisas da cabeça dele, não é assim, a gente vai chegar nesse tópico aí do síndico arbitrário, tá? Então, a receita não bateu daquele mês, aí o síndico ele convoca uma assembleia e deve levar para aprovação a utilização do fundo de reserva, que é uma poupança que o condomínio vai fazendo, para pagar aquelas despesas pendentes, beleza? Grande Naranjo, um grande abraço aí, obrigado por entrar, beleza? Na nossa live de hoje, que é sobre papo de se a pessoa está realmente preparada para entrar no condomínio, beleza? Então vamos lá, a questão da adimplente é uma coisa que pesa, tá? Porque ele vai comprometer a receita do condomínio e vai te forçar a pagar uma taxa extra. Uma coisa que eu sempre falo bastante é que com inadimplente não se deve ter muitas regalias. Se a pessoa está devendo, ela tem que realmente pagar
com uma política de cobrança dura, sem descontos, sem parcelamentos. Por quê? Senão você vai incentivar a inadimplência. O fato que eu vejo em alguns condomínios é que os adimplentes concordam em fazer campanha para recuperar receita de condomínio, só para não pagar taxa extra. Isso não é uma solução a longo prazo. A curto prazo é porque você ganha uma receita, mas a longo prazo não é. Você está estimulando a inadimplência do condomínio. Então você vai ser responsável pelo condomínio ser sempre inadimplente. Porque o condomínio ele vai preferir pagar em outra oportunidade, se ele sabe que vai lá na frente os condôminos adimplentes, para não querer pagar a taxa extra, vai aprovar uma campanha de negociação de débito. Veja, uma briga de forças entre adimplentes e inadimplentes. Beleza? Eu sempre voto para que os adimplentes não aprovem campanha de negociação de débito, mas é a vontade dos condôminos que prevalece, tá bom? Aí o Rodrigo perguntou ali, inadimplentes pode utilizar área comum, piscina, salão de festa? Pode, tá? Infelizmente pode. A justiça entende que é um direito de propriedade, ele não pode ser proibido de utilizar a área comum do condomínio, tá? Não pode ser privado de utilizar o elevador, não pode ter o gás cortado, tá? Não tem. Por quê? Porque o condomínio já tem outras formas de coagi-lo a pagar o débito, que é mediante a execução judicial, tá? Inclusive com a possibilidade da perda da propriedade dele, que pode ser levado a leilão. Então não tem o porquê proibir ele de utilizar as áreas comuns, tá? Então por isso que a campanha de cobrança nos condomínios tem que ser dura, beleza? Vamos lá para o próximo ponto, que é o mais importante também da noite, que é a participação em assembleia. O que eu mais vejo, e é triste na vida condominial, é a falta de participação dos moradores dos condôminos em assembleia. Ah, isso não é problema meu, eu não quero me estressar em assembleia, eu não quero participar da vida condominial. O problema, meu amigo, é que quanto mais tu não participa, maior o problema fica para você. Primeiro, tudo que foi aprovado em assembleia, você vai ser obrigado a cumprir. Ah, mas eu sou sempre voto vencido. Tudo bem que você é voto vencido, mas nem sempre você vai ser voto vencido. O seu voto pode ser importante, inclusive, para a escolha de um bom gestor. Se você não participa da assembleia, não participa para ser parte do corpo diretivo, você está deixando o seu condomínio abandonado. E isso gera consequências. Pessoas de má índole ou pessoas com atitudes duvidosas podem assumir esse corpo diretivo e fazer um verdadeiro estrago na vida condominial. Ou pessoas que realmente são negligentes, que não estão preparadas para assumir a gestão do condomínio, são displicentes com o dinheiro da coletividade, deixa o imóvel se acabar. O importante é que você vá para a assembleia, participe das deliberações, é para que você consiga realmente proteger a valorização do seu imóvel. O que a gente mais vê em todas as cidades são os imóveis, os condomínios ficando entregues, né, ao tempo, de forma que a aparência, a fachada fica deteriorada, né? Ninguém faz manutenção, existe uma briga muito grande, não quero pagar cota extra, não quero pagar manutenção, porque não tenho dinheiro, não estava no planejamento financeiro. Prezado seguidor, né? Se você está assistindo isso aí, se você vai morar em condomínio, você tem que pensar que você vai ter que sempre contribuir com a manutenção do condomínio, da fachada, não é só dentro do seu apartamento, da fachada, das áreas comuns, tá? Porque isso valoriza o seu imóvel. Você está pagando taxa de condomínio que é para sempre ter aquelas manutenções para valorizar seu imóvel. Aí que vem a questão de um bom gestor, de já colocar na previsão, sabe, na previsão de arrecadação, a manutenção que é um pouco mais, posso falar, onerosa, né? Que são gastos que às vezes chegam a milhões, que é a manutenção da fachada, a pintura da fachada do condomínio, paisagismo, tá bom? Então você precisa estar ciente de que você tem que contribuir com isso. Se você não contribui com isso, você não é favorável a contribuir com isso, você está pedindo para que o seu imóvel fique abandonado. Quem é que vai querer comprar um imóvel num condomínio abandonado? Você compraria? Creio que não, né? Porque se você quer comprar um apartamento, um imóvel num condomínio, você está pensando na valorização, na segurança, na tranquilidade. Agora, se você não contribui com isso, né? Como é que fica? Não vai ter, tá? Pelo menos tu tem uma vantagem, né? Nessa questão que tu está rateando essa despesa com várias outras pessoas.
não é uma despesa que tu vai arcar sozinho. Tá? Então você tem que realmente ter essa mentalidade de contribuir com as melhorias do seu condomínio, tá bom? Então, o próximo tópico é, em relação ao tópico anterior, participe realmente das assembleias. Por mais que você não queira se envolver, participe, beleza? Vai lá, faça o seu voto, não precisa se estressar com ninguém. Infelizmente, como eu falei no início da live, você está lidando com várias pessoas, com várias formas de pensar, com culturas diferentes, religião diferente. Então tem pessoas que elas são antissocial, vai chegar lá, vai querer causar intriga, confusão. Às vezes a assembleia é interessante, que você deve lá, era para ser algo simples, né? Olha, a ordem do dia aqui são as ruas que estão esburacadas, a área comum que está deteriorada, e aí já chega um condomínio lá exaltado, né? Olha, tá uma baixa de calma, não precisa ser assim, né? Ô síndico, eu queria que você visse a questão do ar-condicionado lá do salão de festa que parou de funcionar. E tem que haver diálogo, né? Se não haver diálogo, não vai para frente. Então, a questão que eu vejo de muitos conflitos dentro da vida do condominial é a falta de conhecimento das normas, da lei e saber dialogar, tá bom? Participe sempre da assembleia. O próximo tópico aqui é a questão do síndico ou do corpo diretivo de índole duvidosa. Como eu falei, se você não participa da assembleia, não quer se candidatar a fazer parte do corpo diretivo, você vai deixar o condomínio nas mãos de pessoas que têm índole duvidosa, que querem se aproveitar do dinheiro da coletividade. É tão comum hoje em dia agora a gente ver síndico indo preso porque se apropriou do dinheiro da coletividade, fez gastos desnecessários. Por quê? A culpa é do síndico? Em tese, sim. Mas quem colocou ele lá? Ou seja, você teve uma pequena parte da participação, né? Porque você não foi lá na assembleia, você não se candidatou, você não quis fazer parte da vida condominial, você falou que isso não era problema seu. E quem quer pagar a conta depois? Você mesmo. Tá? Então sempre tem que ter essa mentalidade. Tudo que causar prejuízo no condomínio, quem vai pagar sou eu mesmo. Aí depois tu vai querer reclamar de taxa extra. Não existe isso. Tá? Não adianta reclamar que não vai aprovar, que a pessoa que tem que pagar, o condomínio está no vermelho, meu amigo. Tá? Você não quis fazer parte do corpo diretivo, chegou uma pessoa lá com índole duvidosa e ela fez um estrago na vida condominial, não fez manutenções, causou acidentes, causou danos, né? Quem tem que reparar? Os próprios condôminos, taxa extra, é uma despesa que não estava prevista no início do ano. Tá? Então você tem que fazer parte da vida condominial para que casos como este não venham a acontecer. E mesmo participando ainda acontece, né? Então participe, né? Seja voluntário a fazer parte do corpo diretivo. É estressante? É estressante, porque lidar com pessoas é difícil, mas não é algo nada complexo. Se você fizer o que tem que ser feito, né? Seguir o que está na convenção. Lembra que lá no início eu falei, o primeiro tópico foi das normas, né? Das regras. A convenção é o santo grau do condomínio. Qualquer dúvida, vai na convenção. Se a convenção permite, beleza. Se a convenção não permite, não se deve fazer. Depois da convenção vem o quê? O regulamento interno. Se o regulamento interno permite, beleza. Se não vai fazer, tá bom? Então você tem que estudar realmente a convenção e o regulamento interno para que você não deixe que síndicos ou conselheiros ou quem quer que esteja no corpo diretivo causem prejuízo para você. E é possível anular os atos que são praticados e aprovados em assembleia por esses tipos de gestores. Então você tem que estar por dentro das normas do seu condomínio. A gente volta lá para o primeiro tópico, né, da nossa live de hoje. É ficar ciente das normas e da lei, beleza? O síndico ele fez uma aprovação de uma obra. Essa obra não atingiu o quórum que está previsto na convenção. Você tem por obrigação entrar na justiça e pedir anulação na assembleia. Antes de entrar na justiça, eu dou até uma dica, uma solução. Você pode pedir para que o próprio síndico convoque uma assembleia para anular por não ter respeitado o quórum. O que é quórum? Tá? Para quem está com dúvida aí. Quórum é a quantidade de pessoas necessárias para aprovar determinados gastos ou decisões na assembleia. Beleza? Então você pode pedir para que o síndico convoque, né, uma assembleia para anular, porque não atingiu, está desrespeitando a convenção. Se ele não fizer, você pode reunir aí 1/4 dos condôminos proprietários, não é inquilino, não é filho, né, mãe, é proprietário, é aquele que está lá no registro de imóveis, beleza?
Aí você, reunir um quarto das assinaturas, pode ser inclusive inadimplente para convocar uma assembleia desta, e aí você consegue anular de forma administrativa. Se houver obstáculo, aí sim você ajuiza uma ação para anular, beleza? O importante é que você se importe sim com a sua vida condominial, porque esses tipos de rombos, olha só, a extensão do prejuízo que o mau gestor pode dar. Se ele deixa débitos no condomínio, todos vão ser obrigados a pagar, todos, beleza? Se mesmo assim o condomínio não conseguir arrecadar, porque muitos não concordam, inclusive você não concorda em pagar um débito que você não fez, foi uma má gestão de uma pessoa, né, e até essa pessoa ressarcir vai demorar, a justiça pode mandar bloquear a conta bancária de cada condomínio. Olha aí o risco, tá? Ele pode, inclusive já vi casos passando aqui comigo, em que o condomínio não tinha como arrecadar, ninguém queria pagar taxa extra, o juiz mandou, tá, bloquear o CPF de cada morador. Olha aí, né? Você acha que não está exposto a esse risco? Está sim, tá bom? Então, infelizmente, se não quer participar, participe e faça parte do corpo diretivo, se candidate, né? Pode não ganhar, mas vai lá, dê seu voto, participe mesmo, para que pessoas com índices duvidosos não assumam o seu condomínio, tá bom? E se assumiu e aprovou algo que não está de acordo com a convenção, busque anular, tá? Para depois não gerar mais prejuízos ainda para o condomínio. O importante é que você esteja preparado e tome atitude quanto antes. Qualquer morador pode reivindicar o que não esteja correto dentro do condomínio, tá bom? E ainda vou mais, na questão de não encontrar dinheiro suficiente na conta bancária de todos os condomínios, aí o juiz vai atrás do quê? Da propriedade, tá? Então, é um risco grande que você pode perder a propriedade por conta de deixar alguém fazer uma má gestão do seu condomínio. O Código Civil, ele fala que o síndico ele pode ser destituído a qualquer momento se ele cometer irregularidades, não prestar contas ou não administrar o condomínio de forma conveniente, tá bom? Tem provas, vá, acredite e exerça seu direito, tá bom? Próximo tópico é a ata fraudulenta. O que é a ata fraudulenta? Toda assembleia tem que ter um registro. Tudo que foi decidido lá tem que estar registrado no documento. Esse documento é uma ata. Tudo que foi deliberado lá, quantos votos, quem falou, quem não falou, o que falou, tem que estar em ata. Beleza? O que acontece é que muitos condomínios eles querem reduzir o custo com essa ata, porque o cartório ele cobra por folha. E eles fazem o quê? Eles vão suprimir informações. Então você tem que ler, verificar se realmente tudo que foi deliberado em assembleia está ali dentro daquele documento. Se não tiver, você tem que fazer uma impugnação e contestar isso aí, tá bom? Por quê? Porque pode ser que essa informação que eles fizeram, a remoção, que eles não inseriram ou modificaram ou colocaram coisa diferente, possa trazer prejuízo para a coletividade depois, tá? Então a ata ela tem que realmente exprimir a verdade. Não pode ser feita uma ata com a vontade do síndico, do presidente da mesa, né, do secretário ou do conselho, tá? Não pode. Por lei, a ata ela tem que ser feita e repassada para todos os condôminos para que eles possam ler e fazer as suas possíveis alterações ou sugestões de alteração que ele entende que não foi daquela forma que aconteceu, daquela forma que está escrita, beleza? Vamos para o próximo tópico aqui. Esse tópico aqui é engraçado. É a questão do pet, né, dos animais de estimação. Se você tem animal de estimação, adora animal de estimação, saiba que tem condomínios que eles ou proíbem ter um animal de estimação, ou eles criam bastante regras chatas que te coloca numa situação um pouco constrangedora com seu pet, ainda mais você que ama o seu petzinho aí, tá? A questão de proibir, o STJ já entendeu, não pode, o condomínio não pode proibir ninguém a não ter pet, tá? Você pode sim ter um animal de estimação que você quiser, desde que ele não venha perturbar o sossego, a segurança da coletividade. Então eu posso ter um animal de estimação grande, um cavalo? Não, isso aí não pode, porque não vai caber no seu apartamento, né? Mas você pode ter um cachorro, inclusive de raça grande, se ele não causar nenhum tipo de transtorno na coletividade, se ele não causar, se ele não afrontar a segurança, né? Ou se ele não perturbar o sossego, beleza? Aí você pode ter sem problema nenhum, tá bom? Agora, em relação às regras, tem vários condomínios com bastante regras exigentes, que você não pode andar com o seu pet na área comum com a coleirinha, tem que andar no colo,
né, para a rua e pronto, só pode andar na rua, não pode andar na área comum, né? Tem um condomínio que não pode andar no elevador também, com o pet tem que andar no colo, só pode andar na coleira, né? Então tem que observar as regras do condomínio. Se você ama pet, primeira coisa, se quer se mudar para o condomínio, olha as regras referentes aos animais de estimação, tá? Porque se você não olhar, você vai estar lá, já comprou, não tem mais o que te fazer no negócio, né? Vai ter que cumprir aquelas regras. Se você não cumprir, você vai ser multado. E voltando lá no início da live de hoje, se você for multado e não pagar, você pode ser executado. E se mesmo assim você, orgulhoso, não quiser pagar, seu imóvel pode ser leiloado, beleza? Olha o constrangimento que você passa aí só porque descumpriu uma norma, né, por amor ao seu pet. Então você tem que ter essa cautela, tá? Esse risco que está aí à sua frente para saber remediar. Se não concorda, vou dar uma dica aqui para vocês. Se vocês não concordam com o regulamento interno do condomínio, ele é muito mais fácil de alterar do que a convenção. A convenção precisa da assinatura de 2/3 dos proprietários. Não são dos que estão presentes em assembleia, mas sim dos proprietários. Então imagina, se um condomínio tem 90 unidades, tá? Você tem que conseguir 60 assinaturas. Tá? Em assembleia não vai nem 10 pessoas, imagina 60. Então vai ter que fazer toda uma estratégia para colher essas 60 assinaturas para modificar as normas, as determinações da convenção. Porém, o regulamento interno ele pode ser alterado a qualquer momento pela maioria dos que estão presentes na assembleia. Se numa assembleia tem 10 pessoas, 6 aprovam a alteração do regulamento interno, beleza? Então, a maioria, né, ali que votou, eles podem conseguir alterar o regulamento interno a qualquer momento. Só é o síndico levar isso para a pauta na assembleia que ele pode alterar, beleza? Então, se as normas estão muito rígidas, muito duras, o regulamento interno referente a qualquer outra situação que a gente já tenha falado aqui, os condomínios podem se reunir, falar, conversar com o síndico, mostrar que aquelas regras estão muito rígidas, né? Não está conseguindo ter uma boa convivência com aquelas regras, para que a coletividade delibere se altera ou não altera aquelas normas, beleza? O 9, vizinhos antissociais, né? No bairro você mora ao lado, no condomínio você mora em cima, tem vizinho em cima, embaixo e dos lados. Então qualquer barulho que você faça vai perturbar o seu vizinho e vice-versa. Às vezes você está dormindo e o vizinho de cima está arrastando a cama, está andando com salto, isso vai te tirar o sossego e você vai ter que saber lidar com isso. O que eu mais vejo, não sei nem se o Rodrigo está aí, que o Rodrigo ele é o que fala que não aguenta, tá aí online, né, Rodrigo? Não aguenta barulho, vizinho barulhento, né? Cara, isso aí, ó, tem determinadas situações que o síndico ele deve intervir, mas outras extrapolam o limite do síndico, aí cabe a você entrar com uma ação judicial para inibir a perturbação de sossego do seu vizinho, tá? Então você deve comunicar ao síndico sobre a perturbação. E uma dica, pega a testemunha, pega os vizinhos do lado e faz uma reclamação por escrita para o síndico, coloca no livro de ocorrência lá da portaria, para informar que está havendo aquela perturbação, né? Que não é só você que está sendo incomodado, porque se for só você, pode ser que entenda, que o síndico entenda, ou a própria justiça entenda que é uma rixa que tem entre você e seu vizinho, tá? Então, um dos grandes riscos que tem aí é você não conseguir lidar ou conseguir morar num condomínio onde você tem um vizinho que realmente é insuportável e o síndico não faz nada, né? E você não quer entrar na justiça e lá você tem que se mudar. Eu tenho um cliente aqui que ele teve que vender a unidade dele porque ele não conseguiu resolver o problema do vizinho dele antissocial. É um grande risco. Então, se você vai morar em condomínio, inclusive se ele já está pronto, se você puder perguntar dos outros condôminos como é aquele vizinho, se ele faz barulho, se não faz, né, se aqueles vizinhos são realmente tranquilos, eu aconselho a você fazer isso. Agora, se é imóvel na planta, não tem como saber, né? Infelizmente, você vai contar com a sorte de ter um vizinho bom ou não, tá? Mas a regra de vizinho barulhento, antissocial, é comunicar por escrito o síndico. O que muita gente faz é comunicar verbal. O verbal não resolve. Primeiro que o síndico talvez não vá tomar uma atitude e aí vai ficar a sua palavra contra o do síndico. E você começa a gerar atrito, né, confusão entre a coletividade, né? Falar, síndico, eu estou cansado de falar com você para tomar uma atitude contra aquele vizinho barulhento. O síndico vai falar, não, eu não recebi nenhuma reclamação. Então ele fala, eu já fiz, mas aí, não tem nada escrito, tá? Sempre faça uma reclamação por escrito e, se possível,
pegue a assinatura de 2 testemunhas para comprovar que aquele barulho realmente não está incomodando só uma única pessoa, mas mais de uma ou a coletividade. Beleza? Isso funciona não só com barulho, mas com fumaça vindo de apartamento, né? Como é que tu vai lidar com a situação de entorpecentes, né? Da questão do cheiro da maconha. Tu não vai falar para a pessoa, para o síndico, que ele vai estar fumando maconha, tu nem sabe, né? Tem que passar inclusive por exame toxicológico. Aí vem a questão realmente de questionar que a fumaça que é insuportável, né? Você até quer reclamar lá, olha, vem fumaça, vem um odor, né? Porque os condôminos, os proprietários, têm que garantir a salubridade de todas as suas unidades, beleza? Então não adianta eu utilizar minha unidade, a casa é minha, é sua, mas tem que utilizar de forma que não prejudique a saúde dos outros condôminos, beleza? Vamos para o tópico 10, obras e reformas. Isso é um outro problema que é muito comum na vida condominial. Eu comprei meu apartamento, eu vou decorar ele do jeito que eu quero, eu vou fazer o que bem entender dentro do meu apartamento. Não funciona assim, tá? Eu comprei um lote dentro do condomínio, eu vou construir da forma que eu quiser. Também não funciona assim, tá? No lote você até pode construir do jeito que você quer, mas tem que atender vários requisitos, tanto para apartamento quanto para horizontais quanto verticais, né? Apartamentos ou lotes, casas. Vocês têm umas regras que devem ser cumpridas. Primeiro, tem que ter responsável técnico, tem que ter um engenheiro, tem que ter um alvará de construção de obra. Tá? Reforma não precisa. Reforma são aqueles pequenos detalhes que você ajusta, uma pintura, né? Colocar um quadro na parede, trocar de lugar, que não vai gerar um impacto na estrutura, mas se o que você vai fazer vai gerar um impacto na estrutura, isso já é uma obra, isso aí precisa de um aval de um engenheiro, de um arquiteto, tá? Que é aquela famosa RRT, né? Responsabilidade técnica, ou ART, beleza? E você tem que ter a licença também, porque senão o síndico tem por obrigação embargar sua obra, porque pode estar causando prejuízo. O que a gente não viu aí, acho que foi esse ano, em 2021, né? Um prédio caiu por uma obra irregular, ceifando várias vidas aí, né? Anos anteriores, no Rio de Janeiro, isso aconteceu também. Tá? E o síndico comício, ele responde, tá? O síndico, ele responde criminalmente por omissão dele, que ele deveria estar ali fiscalizando e embargando. Então você não pode chegar lá e fazer qualquer tipo de obra no seu condomínio, desde que seja autorizado, só se for autorizado pelo engenheiro da construtora, inclusive, tá? Tem que ser autorizado pela construtora, porque ela que realmente conhece toda a estrutura do prédio. Daniel, eu quero colocar decorações na minha varanda, posso? Não pode. Lembra? A convenção e o regulamento interno, eles trazem ali para vocês várias regras que devem ser cumpridas, inclusive de obra, tá? E a alteração de fachada vai mais além ainda. A alteração de fachada é qualquer tipo de reforma ou mudança que você faz na parte externa dali da varanda, ou então no hall do corredor que vai para o seu apartamento, tá? Tudo que você mexe na área comum a gente chama de fachada, isso não pode ser alterado. Tá? Tem que ser mantido um padrão. Imagina, se todo mundo começa a decorar a sua varanda lá, que é uma área externa, né, de qualquer forma, né, colocando várias bandeiras de times, colocando flores, decoração, que vai virar uma bagunça, né? Nem colocar roupa na varanda é aconselhável, porque se enquadra como alteração de fachada, vai virar uma favela. E isso faz o quê? Desvaloriza o seu imóvel. Quem é que quer comprar um apartamento, né? Pô, chegar num condomínio ali, pô, o que mais tem é um monte de calcinha pendurada, cueca pendurada na varanda. Ninguém quer comprar, isso desvaloriza o imóvel, tá? Ou então chega lá, pô, o condomínio é todo fora do padrão. Um é pintado de azul, outro é de verde, outro é de amarelo, tá uma bagunça. Isso desvaloriza o imóvel, você não pode fazer isso, tá? Eu não concordo com isso, o apartamento é meu. Então você não está preparado para morar em condomínio. Tem que seguir as normas, tem que seguir as regras, beleza? E pessoal, por fim, aqui a gente está com 40 minutos de live. Depois, se quiserem fazer perguntas, pode perguntar, tá? Se quiser entrar na live aqui comigo para conversar também, vou abrir esse espaço, tá? É a questão do uso abusivo da área comum. Um grande problema de tudo é a questão das vagas de garagem. Tem condomínios, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Tem condomínios que se você comprou, né, seu imóvel em determinado condomínio, nem sempre a vaga está presa à sua propriedade. Eles chamam de vagas soltas ou vagas livres que vão ser sorteadas para você. Geralmente esse tipo de
de vaga de garagem, que é livre, é mais comum em empreendimentos de médio, padrão ou popular, tá? Então pode ser que vocês não tenham vaga, então pode ser que tenha que participar de um rodízio para ter uma vaga. Então quando você tem uma vaga, vem um vizinho lá e coloca na sua vaga, isso vai gerar uma confusão, isso é um abuso do uso da área comum. Então, eu quero a piscina, fecha a piscina só para ti. Não pode, isso é proibido, tem que seguir as normas do condomínio, regulamento interno e convenção, beleza? Então preste atenção. Hoje em dia está sendo mais comum em relação à garagem, para solucionar esse problema, a construtora já vender a unidade com a vaga de garagem também. Tá? Que ela considera, inclusive, a vaga de garagem é considerada uma unidade autônoma. Você pode vendê-la se você quiser, mas desde que também obedeça os requisitos, tá? A preferência dos condôminos, e se a convenção não proibir vender para terceiros também. Tá? Tem que olhar sempre a convenção de vocês, tá bom? Então você não pode usar de forma abusiva a área comum. Tem pessoas que querem se apossar do salão de festa, da churrasqueira. Todo final de semana quer alugar churrasqueira. Calma, você tem que dar o direito para outros condôminos utilizar também. Não pode. Só você querer utilizar uma área comum do condomínio, tá? A área comum ela é de todos os proprietários, coproprietários que ali residem. Então você tem que respeitar. O que eu vejo que alguns condomínios estão fazendo é limitando a utilização da reserva, né, das áreas comuns por alguns condôminos. Então, por exemplo, o condômino ele pode reservar apenas uma vez por semana, uma vez por mês determinada área. Porém, se tiver livre, ele pode sim reservar outras vezes, mas ele tem que respeitar que ele pode só uma vez, beleza? É uma solução que alguns condomínios estão encontrando para limitar, porque o que acontece às vezes é um condômino querer reservar sempre, né, a mesma área de lazer, inibindo que outros possam utilizar, tá bom? Então, pessoal, em relação à nossa live de hoje, se você realmente está preparado ou não, eu queria te trazer esses riscos, esses problemas que você vai enfrentar quando você entrar no seu condomínio. É certo que de todos que eu falei aqui, dos 11 que eu citei aqui, algum desses você vai passar, é certo, não tem como não passar, tá bom? Então, em regra, leia sempre a convenção e o regulamento interno, tem que estar isso afiado, ou se não tiver afiado, coloque aí sempre na sua gavetinha para quando você precisar ler. Segundo, você vai ser obrigado a pagar a taxa de condomínio, não tem para onde correr, seja ela extra ou não, beleza? Ordinária ou extra, você vai ser obrigado a pagar, não tem para onde correr, beleza? Terceiro, participe da assembleia. Você tem que participar realmente da assembleia, participe da vida condominial, das decisões, porque tudo que é aprovado em assembleia vale para todo mundo. E não há mais o que se questionar. Foi voto vencido. Não importa. Tá? Participe como síndico, participe no corpo diretivo do conselho. Tá? Participe realmente da vida condominial. Quando você participa, você está tirando o espaço para uma pessoa duvidosa ir lá e prejudicar a coletividade. Estamos com 45 minutos de live. Vou encerrar aqui a nossa live de hoje, espero que vocês tenham gostado, vai ficar salvo aí no nosso Instagram, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, este é o momento de perguntar, para que eu possa responder nesses 15 minutos finais da nossa live, tá? Se alguém quiser participar, só pedir para chamar para participar, beleza? Fala, Ediane! Diane, tudo bem? Diana, na verdade, né? E aí, dona Márcia, tudo bem com você? Dona Márcia sempre está nas nossas lives aí também. Quero te agradecer aí pelo esse apoio, viu? Em breve vamos conseguir resolver todos esses probleminhas aí que a gente tem para solucionar da sua casinha, tá bom? Então, pessoal, já que não tem mais dúvidas, né? Vou encerrar a live de hoje. Agradeço a todos que dispuseram do tempo para assistir. Espero que tenham gostado. Dúvidas e sugestões podem colocar no meu direct, já que estão com vergonha de colocar aqui. Eu quero deixar aqui para vocês, claro, deixar aqui para vocês já, para que vocês registrem, que agora eu vou fazer uma live terça e quinta-feira até o dia 26 de agosto, com vários temas voltados para a gestão condominial, beleza? Fala, Caio, agora que tu entra, cara, pô, tu vai receber teu apartamento e agora que tu entra, chegou perdido, hein? Vai ter que assistir o gravado aí no nosso IG, beleza? Mas toda terça e quinta eu estarei fazendo live à noite para a gente tratar de assuntos condominiais, tá bom? Então, se você tem sugestão de tema, vai lá no meu direct, pode mandar, que certamente eu vou trazer aqui para uma live dessas, tá bom? Espero que todos tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.